Avisos mais importantes. Amém, queridos, nós hoje estamos na última pregação, então, no último encontro, no qual nós vamos conversar sobre generosidade. Nós falamos, num primeiro momento, sobre generosidade com a igreja ou na igreja, depois generosidade com o próximo, o último, generosidade com o quê? Que enriquece? Exato. Falamos bastante sobre, como o Daniel bem lembrou, sobre a unidade, sobre como é importante que nós cresçamos como igreja, que a generosidade tem tudo a ver com o fato de nós sermos um. A igreja ou o povo de Israel, então, foi orientado por Moisés para que não houvesse pobres no meio deles. Então a gente falou um pouco sobre isso, sobre como muito mais importante é que todos nós caminhamos bem e unidos do que alguns de nós estejam muito bem e alguns de nós estejam mal. Então, sobre a generosidade de perdoar dívidas, a generosidade de ceder para que o bem comum seja atingido. E hoje nós vamos falar sobre generosidade em ofertar. Paulo, nessa segunda carta aos Coríntios, a gente vai usar o texto de 2 Coríntios, vamos ler no capítulo 8, do 1 ao 12, daqui a pouquinho nós vamos ler. Nessa carta de Paulo, mais uma vez, Paulo vai estar exortando a igreja de Corinto. A igreja em Corinto é uma igreja abastada, é uma igreja com uma série de qualidades, mas é uma igreja que cresceu bastante e também os problemas cresceram junto com a igreja lá em Corinto. Então, mais uma vez aqui Paulo é muito estratégico, então ele dá aquelas elogiadas básicas, ele fala o quanto ele ama aquela igreja, mas no final ele dá um puxãozinho de orelha, porque está faltando alguma coisa, eles precisam aprender algo. A gente vai ler agora o texto e eu queria trazer uma comparação assim, boba, mas bastante importante. Acho que você vai entender um pouco mais no decorrer o que isso significa. Mas vão ter duas igrejas aqui sendo literalmente comparadas. Paulo literalmente compara duas igrejas. Não é assim de forma metafórica, não, real mesmo. Ele põe assim, estou botando vocês em comparação. Essa comparação acontece entre as igrejas que existiam na Macedônia. E Macedônia hoje, se a gente pegar no mapa, você pegar ali a Grécia, a Albânia, meio que na região, no meio desses países. É uma região ainda hoje considerada uma região pobre. É a parte pobre da Europa. E naquela época não era diferente. Então eles estão falando, a gente vai ver uma comparação da igreja na Macedônia e da igreja de Corinto. E eu queria que você tivesse na sua mente que a igreja de Corinto, a igreja na região da Macedônia, ela é uma igreja da favela. É uma igreja lá na favela. Não sei se você já teve a oportunidade de participar, de visitar ou de até ser de uma igreja que está ali no meio da favela. Eu já. Se você não, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, você vai entender o que é uma igreja no meio da favela. E a igreja de Corinto, uma igreja no subúrbio. A famosa, que os brasileiros no Brasil até estão fazendo piada sobre a igreja church, que church é igreja, mas eles chamam de igreja church, que é a igreja mais, aquela igreja, show de luzes e tal, aquela coisa é a igreja do subúrbio. Essa era a igreja de Corinto. E a igreja da Macedônia é a igreja na favela. Então vamos ver o que fala esse trecho, para a gente começar a entender um pouco melhor exatamente essas duas comparações e onde que eu quero chegar com isso. 2 Coríntios, capítulo 8, vamos ler do versículo 1 ao 12. 2 Coríntios, capítulo 8, leremos do primeiro versículo ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia.
Olha isso, segundo versículo. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Entenda-se aqui Macedônia. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualmente pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Oremos. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esta instrução que nos mantém firmes nos Teus caminhos. O que precisa nos manter firmes nos Teus caminhos não é o que eu acho, não é o que o meu irmão, minha irmã acha, mas é a Tua palavra. Não é o que o grande pregador da mídia social acha, mas é o que a Tua palavra diz. Não é o que a moda está pregando, mas é o que a Tua palavra diz. Nos faça entender isso, Pai, que precisamos viver de acordo com a Tua palavra, para que possamos viver verdadeiramente a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Nos ajuda hoje, mais uma vez, a entendermos, ó Deus, o que o Senhor deseja das nossas vidas, porque o tempo é curto, os sinais estão sendo dados, os sinais do fim dos tempos estão sendo completos e não há mais tempo a perder. Por isso nos ajuda a fielmente entender a Tua palavra, entender o que o Senhor está dizendo e nos chamando a fazer, para que possamos cumprir a nossa carreira, lutar o bom combate e guardar a fé, enquanto estivermos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui, se você prestou bem atenção na leitura, você viu que Paulo está falando à igreja de Corinto, falando para eles, vocês estão mandando bem em muitas coisas, mas vocês estão precisando aprender algo aqui que vocês ainda não entenderam. E ele usa a igreja, ou as igrejas, porque eram mais de uma, as igrejas na Macedônia. A igreja na Macedônia, olha só como é que ela era. Lembra quem era a igreja da Macedônia? Quem eu falei que era nos tempos modernos? A igreja na favela. Então imagine favela. Quem foi, ou já viu, ou conhece, ou já entrou numa favela? Beleza. Metade aí, um pouquinho mais da metade. O Daniel está aqui. Favela. É nóis, filho. Favela falou comigo. Beleza. A favela, ela, para os moradores, tá? Ela é um lugar assim que tem saneamento básico em todo lugar. Busão passa, assim, o busão de linha passa, você fica tranquilo no ponto de ônibus esperando, sem medo nenhum. É assim, né?
É bem isso aí, né, Daniel? Não. Nossa, Siri está repreendido em nome de Jesus. Sai, manhã, para lá. Não. A favela é um lugar onde, como diz aqui no versículo 2, severa tribulação, extrema pobreza, é o que a gente tem numa favela. Então uma favela ela tem todas as condições para não se encontrar um único contribuinte. Porque Malemar tem para alimento. Malemar se encontra pessoas ali que têm condições de ter uma boa moradia, de não viver insalubremente. Só que olha o que diz, e eu vou ler de novo, e a gente vai ler todos os versículos de novo, e eu quero apontar algo especial em cada um deles, ou às vezes num grupo deles, como por exemplo aqui. Eu vou ler rapidamente do versículo ao 1º ao 4º. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Então, essa igreja da favela, ela já é vista de uma forma diferente. A graça que Deus concedeu às igrejas. Então, já de partida, a gente já um ponto contrastante. A graça concedida a essas igrejas. Versículo 2: no meio da mais severa tribulação, aí a igreja do subúrbio já fala, isso eu sei, que os caras sofrem lá. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria, grande alegria? Na mais severa tribulação, essa história está estranha. E a extrema pobreza, aí já deu nó na cabeça da galera. Severa tribulação, grande alegria, extrema pobreza, não é estranho? Parece que não orna. Tem severa tribulação, tem extrema pobreza, mas tem grande alegria? Não, e tem mais. Deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Então, quando a gente continua falando sobre generosidade, a gente reforça um ponto que já havia sido discutido sobre condições à generosidade. A gente já estabeleceu bem aqui, eu queria garantir que nós entendamos o seguinte: a generosidade é uma virtude. Por que a generosidade é uma virtude? Porque ela não tem a ver, e esse texto prova mais do que nunca, de forma sólida, que generosidade não tem a ver com as nossas condições. A generosidade não tem a ver com as nossas condições, mas tem a ver com a compreensão de quem nós fomos chamados a sermos. Uma igreja na favela, ela é uma igreja que dificilmente, pelo menos a que eu conheci, ou as que eu conheci, quando você entra, você não vê pessoas com o semblante caído. Quando você entra numa igreja, no meio da favela, você vê uma bateria, se tiver, uma bateria chechelenta, mais ou menos, que parece que tem som de prato e panela. Você vê um violão que foi doado e que é um violão mais ou menos. Mas você vê no meio da favela que nada, absolutamente nada disso importa. Você vê numa igreja dessa a ação do Espírito Santo, como você não vê em muitos lugares. E uma marca forte, grande da igreja pobre, por incrível que pareça, e por mais contrastante que seja, porque é assim que Deus nos ensina as coisas, dando-nos contrapontos. Você espera uma coisa, Ele mostra outra. Você espera uma, Ele mostra ainda outra totalmente diferente. Quando você vai para dentro de uma igreja pobre, o que você mais encontra é generosidade.
Você vai depois do culto, vai ter ali um momento de confraternização, pode não ser nada muito chique, mas todo mundo que podia, que não podia, trouxe alguma coisa e você vai ser abençoado de todas as formas possíveis. Graças a Deus, até fisicamente, você vai encontrar um alimento maravilhoso e você vai encontrar um comportamento. Ninguém, se você vem de fora, principalmente um pregador, ninguém vai ficar te pedindo nada. As pessoas vão querer te dar. Pastor, leva isso aqui. Olha, pastor, eu fiz as senhoras principalmente, pastor, eu fiz um bolo para o Senhor, leva. Eu fiz isso, nós fizemos isso, nós juntamos tudo que nós tínhamos para te entregar. Não vai faltar abraço, não vai faltar sorriso no rosto. Essa é a igreja da favela. E essa era a igreja da Macedônia, que mesmo não tendo nada, mesmo estando em severa tribulação e extrema pobreza, a gente não está falando que eles tinham pouco, eles estavam em severa tribulação. É a igreja que a mãe chega na igreja e fala assim: perdi meu filho uma semana atrás num tiroteio. É a igreja que o irmão chega ali e você vê que ele veio com a mesma roupa do 2, 3 domingos atrás. É a igreja que ele fala assim: pastor, eu estou sem emprego, mas glória a Deus, que eu ainda estou vivo. Severa tribulação, extrema pobreza. E aí Paulo chega, manda uma carta, era a mesma coisa que chegar fisicamente, vem um pastor itinerante, e ele chega dentro de uma igreja grande, uma igreja abastada, uma igreja que todo mundo vem, cada domingo vem com uma roupa nova, vem com um perfume novo todo domingo, e ele usa a igreja da favela para chamar a atenção deles. Aí a gente vai para o versículo 5, e é o versículo central e mais importante dessa palavra. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Essa igreja ela teve a compreensão clara da ordem das coisas. Primeiro ao Senhor, depois o desejo de entregar ao próximo, ele vem como consequência. Então, por que a igreja da Macedônia, por que a igreja da favela, ela tem essa facilidade de entregar? Porque primeiramente, a si mesmos, ao Senhor, eles se entregaram. Quem não se entrega ao Senhor, não quer entregar nada para ninguém. Quem não se entrega ao Senhor, quem não se entrega primeiramente ao Senhor, não tem o desejo de entregar coisa alguma a ninguém. Versículos 6 e 7. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. A igreja, church, a igreja moderna, a igreja cheia de dons, a igreja cheia de equipamentos, a igreja cheia de gente, a igreja cheia de coisa bacana dos tempos atuais, ela se destaca em muitas coisas. Mas uma das lições faltava. E com certeza era importante, porque se tem tudo isso aqui, fé, palavra, conhecimento, amor, caramba, essa igreja tem tudo. Não, não tem. Falta contribuir.
E não só contribuir, olha como Paulo cita isso. Ele pede para essa igrejona, para ela se destacar também neste privilégio de contribuir. Não era um pedido para uma igreja falar assim: olha, faz um esforço, dá um jeito aí, eu sei que é chato, eu sei que não é legal, mas tenta contribuir. Sabe por que ele não fala assim? Sabe por que ele chama o privilégio de contribuir? Porque ele começa falando assim: ó, vou falar para vocês de uma igreja onde a graça de Deus está lá. Por isso que é um privilégio. É um privilégio porque a contribuição, ela também te conecta com a graça de Deus. E aquela igreja humilde, pequena, ela já experimentava essa graça. Ela já experimentava essa conexão com o Senhor que a igreja de Corinto ainda não experimentava. Olha o que diz o versículo 8. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar, olha isso. Presta bem atenção, por favor, nessa parte. Não estou dando uma ordem, mas eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. A comparação aqui é direta, ela é direta. A sinceridade do amor de vocês. Muito bem, vocês estão fazendo muitas coisas, mas o crivo, a prova, o teste final era a contribuição. A igreja tinha muitas coisas, mas falhava em algo, na contribuição. Não é possível que, sério, achei que isso aí era coisa da igreja de hoje. Achei que esse negócio de contribuição era os pastores aí querendo ter mega church, essas coisas, e gastar dinheiro. Não, filho, filha. A contribuição, ela já era um problema lá atrás. Já ficava difícil de entrar na cabeça que isso é parte do Evangelho. E que isso é uma questão de entender o Deus que nós servimos. Que Ele não está preocupado com as nossas obras, Ele não está preocupado como a gente se veste, Ele não está preocupado com o que tem dentro do templo ou não. Ele está preocupado se a gente está completo. Se ele está preocupado se tudo em nós reflete o fato de que nós nos entregamos inteiramente a Ele. E fica fácil de ver quando a contribuição ela passa a ser um problema. Olha a lógica de Deus. Vamos para o versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Não é através da abundância que nós entendemos a graça de Deus. Podemos e vamos viver em abundância? Amém, glória a Deus. Mas não é através dela que nós entendemos a graça. Igreja da favela. É através da escassez de recursos. Muitas vezes, e você pode perguntar aí, vários testemunhos que cada um aqui já ouviu, muitas vezes, eu não vou dizer todas, porque eu não conheço todas as histórias do mundo, mas quantas histórias você já ouviu que pessoas foram ao Evangelho, conheceram o Evangelho, se renderam ao Evangelho de Cristo na luta,
na pobreza, na dor, na doença. A grande maioria das pessoas reconhece a soberania de Deus quando elas conseguem reconhecer a própria fraqueza, quando elas são colocadas frente a frente com a sua pequenez. E aí aquela pessoa finalmente entende: eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não posso nada se não for o meu Deus. Foi dessa forma, e é isso que Paulo aqui está dizendo no versículo 9. Jesus sendo rico, Jesus era Deus, Ele podia todas as coisas. Sabe por que ele se deixou ser pobre, humilhado, rejeitado e ir para a cruz? Não foi porque simplesmente ele estava afim, foi porque era a única forma de eu e você podermos nos tornarmos, como a palavra diz, ricos, eternamente ricos, infinitamente ricos. Sabe, irmão, eu e você só temos vida porque alguém se fez pobre. Eu e você só temos a chance de daqui a algum tempo estarmos no reino celestial, na cidade de Deus, andando por ruas de ouro. Eu e você, nós só temos essa chance, essa proposta, esse futuro, porque alguém se fez pobre, porque alguém doou tudo que tinha. Cristo, quando vai para a cruz, Ele doa tudo. Tudo. Sabe por que a igreja da favela não tem problema nenhum em compartilhar amor? Porque eles entenderam, não é a respeito do que eles têm nessa vida, é a respeito do que Cristo deu para eles. Eles falam: meu irmão, eu tenho algo dentro de mim que não cabe no meu peito. Um abraço sincero, uma palavra de amor. Sabe por que a igreja de Corinto sofria? Versículos 10 e 11. Este é o meu conselho: convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros. Os primeiros. Não somente a contribuir, mas também a propor esse plano de contribuição. Vocês foram os primeiros. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizar seja igual ao zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Paulo aqui está dizendo: vocês não têm pobreza, vocês não têm tribulação, e por isso vocês foram dizer: vamos contribuir com Paulo, vamos sustentar o ministério dele, vamos fazer com que isso vá para frente. Aí galera, vamos, eu tenho aqui. Ah, é? Então essa mesma forte disposição em realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. Faltou zelo, faltou continuar. Entrar aqui na igreja é fácil, vir todo domingo são outros 500. Ajudar um irmão e visitar no hospital é fácil, e visitar enquanto ele ou ela estiver lá é difícil. Contribuir uma vez, você recebeu uma grana, tirou ali uma merreca só para o teu ego ficar tranquilo. Contribuir uma vez é fácil, contribuir todo domingo é difícil. Ler a palavra uma vez é fácil, ler a palavra todos os dias é difícil. Elogiar o teu irmão, tua irmã uma vez é fácil, elogiar sempre que você vê é difícil. Perdoar uma vez é fácil, para alguns nem tanto. Perdoar sempre que se necessita perdão
é difícil. Que a forte disposição de realizar, que a forte disposição de fazer, que essa ideia de ir fazer e realizar, seja igualada ao zelo em concluí-la. Não adianta só a gente começar. Não adianta, como o pastor Paul Washer falou uma vez em uma pregação bastante intensa, não ache que quando você levantou a sua mão e disse: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, que isso é suficiente, porque isso qualquer um faz. Qualquer um chega no momento de apelo, no momento emotivo, levado por aquela multidão, é isso aí mesmo que eu quero, vai lá na frente, levanta a mão e fala: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Não é a respeito de um momento, não é a respeito de começar, é a respeito de concluir. O Evangelho de Cristo nos chama a concluir. A concluir. Lembra quando Paulo fala no final de sua vida: lutei o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo esteve em paz nos seus últimos momentos de vida, porque ele sabia que lutou pelo Evangelho do Senhor. Ele sabia que ele havia completado a carreira que havia sido proposta a ele. Completou, concluiu. Conclua com zelo. Você lembra da viúva pobre? A gente mencionou já sobre ela, você conhece com certeza a história dela, que vem a caixa de contribuições com tudo que ela tinha, e Jesus fala então: está vendo essa viúva? Ela contribuiu muito mais do que todos os outros. Mais uma vez, não tem a ver com quanto, mas tem a ver com fidelidade. Não tem a ver com ter realizado uma vez. A igreja de Cristo tem a ver com fidelidade. Sabe por que muitas vezes Deus não faz? Sabe por que a gente gira muitas vezes em torno do mesmo problema e nunca se vê liberto dele? Sabe por que a igreja de Cristo sofre com os mesmos problemas? Porque nós não somos fiéis. Nós somos muito bons em falar, nós somos muito bons em vir aqui e sentar no banco, mas nós não somos fiéis em tudo. Queremos nossa vida resolvida. A gente não quer ter problema financeiro, a gente não quer ter problema de saúde, a gente não quer ter problema em casa, matrimonial, com os filhos, a gente não quer nenhum tipo de problema. Mas a igreja, desculpa a palavra, dane-se. A igreja caminha como tiver que caminhar, isso não é minha responsabilidade, eu não tenho obrigação nenhuma. Malemar estou conseguindo fazer minha casa funcionar, Malemar tenho dinheiro para minha casa, quer que eu venha trazer dinheiro para a igreja? Sabe qual é o problema? Nós não somos fiéis e queremos que o nosso Deus, ou Deus que a gente diz que sirva, seja fiel conosco. Nós exigimos fidelidade, mas não a damos. Versículo 5 novamente, e aqui eu queria caminhar já para a conclusão. Versículo 5 diz assim: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos, diante do Senhor. Quem não oferta, quem não dizima, quem não ajuda,
Quem não é generoso tem um único problema: entrega. Os macedônios entregaram primeiramente a si mesmos. Irmãos, o problema não é entregar o dízimo, o problema não é entregar oferta, o problema não é ser generoso. O problema é que não tem como fazer isso se você não se entregou. Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer o teu tempo, Deus não quer nada de você além do teu coração, além de uma entrega completa. Sabe o que aconteceu com os macedônios? Eles não tinham como não entregar, não tinha como, porque quem recebe o Senhor como Senhor e Salvador de verdade, pensa assim: eu não tenho como não fazer. Depois que o Deus Criador dos céus e da terra se entregou por mim, eu vou reter, eu vou segurar. Tudo que o Senhor me pedir, eu darei, porque tudo Ele me deu. Tudo que o Senhor me pedir, eu darei, porque Ele tudo me deu. Deixa eu colocar uma frase na tua cabeça que vai te perseguir se você tem problema com isso ainda. Sabe quando Deus pedir para você assim: oferta, dizima, dá? Se isso vier na tua cabeça, de qualquer forma, e você relutar, faz a seguinte pergunta para Ele: você quer que eu dê? O que você me deu? Pergunta para Ele. Pergunta para Deus o que Ele te deu. Se Deus fala assim: conversa com aquela tua irmã, dou o teu tempo, dou o teu dinheiro, dou as tuas roupas. Se você não quiser dar, não tem problema, só pergunta assim para Ele: o que você me deu? E daí, se você continuar não querendo dar, oferecer e generosamente contribuir, não tem problema. Sabe o que você está dizendo para Deus? Você não me deu nada, então também não vou dar. Aí sabe o que Ele vai fazer? Concordar com você. Realmente, com você eu não tenho parte. Porque se eu tivesse, tudo você entregaria. Assim como tudo eu entreguei. Você está com dúvida, meu irmão, minha irmã, se Deus vai te sustentar? Entregue. Você está com dúvida se o Senhor vai resolver? Se entregue. Se entregue. Deus não precisa do seu bolso, Deus não precisa do seu carro, Deus não precisa da sua casa, Deus não precisa do suor que escorre no teu rosto. Ele não precisa. Só que o princípio é de entrega. Ele precisa entender que você vai entregar. E a única forma é você se entregar primeiro. É a única forma. O princípio da entrega vem através de entrega. Ele vem através da entrega. E meus irmãos, eu não estou falando só de dinheiro aqui não. Que perda de tempo seríamos nós nos reunirmos aqui para eu ficar mendigando dízimo e oferta. Nós precisamos ser uma igreja que verdadeiramente se entregou. Uma igreja que se entregou a Cristo. Porque daí essa reunião aqui, ela vai virar uma disputa de quem mais entrega. Não, meu irmão, toma aqui. Não, toma você aqui. Olha que bênção. Não, meu irmão, deixa que eu te ajudo. Não, meu irmão, deixa que eu te ajudo. Não, meu irmão, vamos conversar, vamos conversar. Vamos gastar tempo junto. Disputa de entrega. Ao invés de disputa que causa confronto. Ao invés de estarmos preocupados com tantas outras
me perdoa, bobeiras, sandices, ilusões. O que Deus mais espera da sua igreja é que ela se entregue. Eu quero dizer, para concluir mais uma vez essa frase, para te incomodar. O próprio Cristo falou que veio para bagunçar mesmo, para criar divisão. É para isso que ele veio, para atormentar as estruturas desse mundo caído. Se Deus te chamar a entregar e você não quiser, pergunte para Ele o que Ele entregou. Amém? Generosidade em ofertar. Essa foi a última pregação nossa sobre generosidade. E muito mais do que ofertar financeiramente. Se entregue, meu irmão, minha irmã. A igreja da Macedônia, ela só ofertava e abençoava a vida de Paulo, porque primeiro ela se entregou. Primeiro eles se entregaram. Então primeiro, antes de qualquer coisa, meu irmão, minha irmã, se entregue. Se entregue. Podemos nos colocar de pé nesse instante? Eu queria convidá-los a fechar os seus olhos nesse instante. E nesse instante que nós vamos orar agora, eu queria pedir para Emily, minha esposa, a pastora Emily, para vir orar por nós aqui agora. E nesse instante eu queria que você estivesse diante do Senhor, se perguntando: Pai, o que eu preciso ainda entregar para o Senhor que eu ainda não entreguei? Pai, o que eu preciso entregar ainda para o Senhor que eu ainda não entreguei? Às vezes é resultado de algum trauma, às vezes é resultado de alguma mentira que você ouviu, às vezes é resultado de não ter entendido para que o Senhor te chamou. Às vezes é resultado de uma prisão que ainda existe. Você não consegue se entregar. O Senhor está te dando essa oportunidade de se ver livre dessa prisão, de se ver livre dessa mentira que você vive, de se ver livre desse trauma que te causaram no passado. Se livra, meu irmão, se livra, minha irmã, e se entrega por completo. Se entrega para que Ele possa fazer em você e através de você infinitamente mais do que você um dia pode imaginar. Em nome de Jesus. Pai amado, muito obrigada. Obrigada porque estamos reunidos em Teu nome. Obrigada porque acima de tudo, Deus, o Senhor entregou o Teu Filho, ó Deus, para morrer, ser crucificado e ressuscitar por nós. Entregou o Seu Filho, ó Deus, para nos dar a vida eterna. Obrigado, Jesus, porque Você abriu mão da tua glória e se fez homem como nós. E se entregou naquela cruz para que nós tivéssemos vida. Obrigado porque temos tudo o que precisamos. E obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor veio estar conosco. Depois que Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo foi deixado e passou a habitar em nós. Templo do Espírito Santo que somos, ó Pai. Mas somos falhos, somos pequenos. Temos muitas falhas e muitos erros, mas ainda assim, o Senhor escolheu vir habitar dentro de nós. E essa é a entrega perfeita. É a entrega perfeita que nos faz ter vida e vida em abundância. Que nos faz ter vida e ter vida eterna. Por isso, Deus, eu venho te pedir que o Senhor mova nos nossos corações o desejo de nos entregarmos a Ti.
Porque como a gente tem aprendido, é só quando a gente se entrega ao Senhor que a gente consegue entregar para o nosso próximo. É só quando a gente se entrega primeiramente a Ti que a gente consegue entregar, ó Deus, para aquele necessitado, para aquela que precisa, ó Deus. É quando a gente se entrega primeiro a Ti e reconhece a entrega do Teu Filho naquela cruz, que a gente consegue fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor nos pede. Que a gente consegue ser generoso como o Senhor é generoso. Quão generoso o Senhor foi, ó Deus, que entregou de novo, Deus, o Teu Filho por nós, pecadores, ó Deus. Nós que muitas vezes, ó Deus, desagradamos o Teu coração, fazemos coisas, ó Deus, que entristecem a Ti, ó Pai, e ainda assim o Senhor entregou o Seu Filho por nós. Então quem somos nós, ó Deus, para não nos entregarmos a Ti? Quem somos nós, ó Deus, para não entregar aquilo que o Senhor tem nos pedido? Coloque em nosso coração, ó Deus, o desejo de sermos mais parecidos com o Senhor, por esse ato de entrega. E que, como o pastor falou, ó Deus, quando a gente tiver receio, dúvida, medo de entregar aquilo que o Senhor está nos pedindo, que a gente pergunte para o Senhor o que o Senhor entregou. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos lembrar da entrega do Teu Filho naquela cruz. Ele que foi moído, Deus, por nós, pelos nossos pecados. Ele que era o único, santo e perfeito, justo, Deus, foi moído por nossos pecados, para nos dar vida, Deus, para que na pobreza dele a gente se fizesse rico. E rico não de coisas, ó Deus, mas ricos no Espírito e na certeza de que um dia estaremos habitando contigo, vislumbrando, Deus, a Tua glória acima de todas as coisas. Manifesta a Tua glória, Deus, nas nossas vidas. Manifesta a Tua glória, Deus, nesse templo. Manifesta a Tua glória na vida dos meus irmãos. E que todos nós possamos sentir, ó Deus, o peso da Tua glória sobre as nossas vidas. E que a gente possa se entregar verdadeiramente a Ti, ó Deus. E após isso a gente possa se entregar ao nosso irmão. A gente possa entregar tudo aquilo que o Senhor tem nos pedido para entregar. E nos perdoa, Deus, nos perdoa quando deixamos de entregar. Nos perdoa quando nos esquecemos da entrega maior. Nos perdoa quando deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos pede, que é tão pouco, comparado ao que o Senhor fez. Nos perdoa, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. E nos unge com Teu amor, ó Pai, com a Tua graça. Que essa igreja, ó Deus, venha entender, ó Pai, a Tua graça. Que ela venha experimentar a Tua graça através da entrega, ó Deus. A graça que vem porque entendemos, ó Deus, que precisamos nos entregar como o Senhor se entregou a nós. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada pelo Teu amor. E é no nome do Teu Filho Jesus que eu oro agradecida. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imenso do nosso Pai, que as consolações e os dons do Santo Espírito do Senhor sejam conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Não saia sem dar um abraço no seu irmão, na sua irmã.